O exercício 3 pede o domínio de cada uma dessas funções. Então, o que a gente tem que pensar? O domínio é sempre o maior conjunto possível que a gente pode usar aí nos valores de x. Vamos fazer um por um, tá? Primeira função, y igual a raiz quadrada de 3x mais 3. Então, a gente sempre pensa, né, nos números reais. Entre os números reais, quais não poderiam ser usados nessa expressão? A gente não pode usar valores aonde aí a gente vai ter como resultado um valor negativo dentro da nossa raiz. Porque não existe aí raiz de número negativo dentro dos números reais. Então, a gente precisa que essa expressão 3x mais 3 seja um valor maior ou igual a zero. Ela não pode ser negativa. Quando que 3x mais 3 é maior ou igual a zero? Quando 3x for maior ou igual a menos 3. Isso quer dizer que x tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, quem é aí o nosso domínio? Então, vou escrever aqui em cima. Domínio da função x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a menos 1. Esse é o nosso domínio. Letra B. A mesma ideia. A gente tem uma raiz, então a expressão que está dentro da raiz não pode resultar num valor negativo. Então, 5 menos x precisa ser maior ou igual a zero. Então, aqui eu vou até fazer passo a passo, que a gente vai ter que ter menos x maior ou igual a menos 5. Tomar cuidado na multiplicação por menos 1, porque toda vez que a gente multiplica uma expressão por menos 1, todos os sinais são invertidos. Então, vou fazer aqui, né, uma multiplicação por menos 1. Isso quer dizer que eu vou fazer x vezes menos 1, que é mais x. Eu também vou fazer menos 5 vezes menos 1, que é mais 5, mas a desigualdade, que no nosso caso aqui é maior ou igual, ela também precisa ser invertida. Então, maior ou igual fica invertido para menor ou igual. Lembrar sempre que se tiver uma desigualdade, for preciso multiplicar por menos 1, precisa inverter a desigualdade também. Então, nosso domínio aqui, x é um número real, tal que o valor de x precisa ser menor ou igual a 5. Letra C. A expressão y igual a 2x mais 1. Estou fazendo uma multiplicação por um valor de x, depois eu estou somando 1. Eu posso fazer isso com qualquer número real. Então, o nosso domínio, sem restrições, todos os reais. Aqui também a gente tem uma raiz quadrada, então, novamente, a expressão 4 menos 3x precisa ser um valor maior ou igual a zero. Então, a gente precisa que menos 3x seja maior ou igual a menos 4. Isso quer dizer que o x... Vou até pôr menos aqui ainda. Seja maior ou igual a menos 4 sobre 3. E aí, quando a gente multiplica por menos 1, o x tem que ser menor ou igual a 4 terços, certo? Invertir a desigualdade. Então, nosso domínio, eu tenho aí x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 4 terços. Letra E. Letra E a gente não tem uma raiz, mas a gente tem uma fração, 1 sobre x menos 2. O que a gente não pode ter é um denominador igual a zero, que a gente não faz divisões por zero. Então, esse valor x menos 2 pode ser qualquer número, desde que esse número não seja zero. Então, x menos 2 precisa ser diferente de zero. Isso quer dizer que o valor de x precisa ser diferente de 2. Então, nosso domínio, x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 2. Letra F. A mesma ideia. A gente tem x menos 1 dividido por x mais 3.
Na hora que a gente pensa em x menos 1, você pode fazer qualquer aí valor subtraindo 1. Mas o que a gente não pode é que o denominador seja igual a zero. Então, não pode acontecer do x mais 3 resultar em zero. Isso aqui precisa ser diferente. Isso quer dizer que o x precisa ser diferente de menos 3. Então, o nosso domínio, x pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 3. Letra G. Mesma ideia. Denominador não pode ser igual a zero. Então, 2x menos 5 precisa ser diferente de zero. Isso quer dizer que 2x precisa ser diferente de 5 e que, finalmente, o x precisa ser diferente de 5 meios. Então, nosso domínio, x pertence aos reais, tal que o valor de x é diferente de 5 meios. Letra H. Y igual a x quadrado mais 1 dividido por 3x mais 2. Mesma coisa. Denominador não pode ser zero. Então, 3x mais 2, diferente de zero. Então, 3x precisa ser diferente de menos 2. Então, x precisa ser diferente de menos 2/3. Reparem que o numerador não faz diferença para mim, né? A gente está olhando só o denominador, que não pode ser zero. Mas x quadrado mais 1 pode ter aí qualquer valor na sua expressão. O que não pode é no denominador. E essa que tem, aí que tem a nossa restrição. Então, o nosso domínio, o x ele é um número real, tal que o x é diferente de menos 2/3. Letra I. Mesma coisa. 1 menos x quadrado dividido por x quadrado menos 3. Então, denominador não pode ser igual a zero. X quadrado menos 3 precisa ser diferente de zero. Quando que esse número é diferente de zero? Quando x quadrado é diferente de 3. Isso quer dizer que o valor de x precisa ser diferente de mais ou menos a raiz de 3. Prestar atenção aqui que aparece o sinal de mais ou menos, tá? Tanto o valor positivo da raiz quanto o negativo satisfazem aí essa equação. Então, a gente vai ter um domínio que o x é um número real, mas esse número real precisa ser diferente da raiz positiva e negativa de 3. Letra J. Agora, a gente tem a expressão raiz de 9 menos x quadrado sobre 4 menos x quadrado. Agora, a gente precisa pensar no numerador sim, porque no numerador é uma raiz e a gente tem restrições para as raízes. Então, primeira coisa, a gente precisa que o 4 menos x quadrado seja diferente de zero. Então, aqui, 4 menos x quadrado precisa ser diferente de zero. Isso quer dizer que o valor de x precisa ser diferente aí de mais ou menos 2, concorda? Ok, essa é uma condição, mas a gente tem uma segunda condição, porque o valor de 9 menos x quadrado, ele também não pode ser negativo, porque ele está dentro de uma raiz. Então, 9 menos x quadrado precisa ser um número positivo. Quando que esse número é positivo? Olha só, a gente tem aí uma parábola com concavidade virada para baixo, né? Porque o valor de x aí é negativo, o valor de a, né? No caso, o valor de x quadrado é negativo. E aí a gente tem uma concavidade virada para baixo. Quais são as raízes desta expressão aí? As raízes menos 3 e 3, correto? Façam aí o desenho. Quando que essa parábola assume valores positivos? Quando o valor de x está entre menos 3 e 3. Tá vendo que a parábola está acima do eixo x? Então, a gente tem duas condições aqui no nosso domínio. A gente precisa
que o x seja diferente de mais ou menos 2 e a gente precisa que o x esteja nesse intervalo, entre menos 3 e 3. Então, vou apagar aqui para eu escrever o domínio, tá? Então, quem é o domínio dessa função? X pertencente aos reais, tal que o x precisa estar entre menos 3 e 3, ok? Pela condição aí da raiz. Mas não é só isso. E, vou escrever embaixo que o meu não vai caber, tá? O x, ele também precisa ser diferente de mais ou menos 2. Então, a gente tem duas condições aí para ser satisfeita.